Vamos orar pela vida do pastor Charles. Ele tem toda a autoridade de Deus neste lugar. Ele anda conosco e debaixo de nossa cobertura. Já oramos por ele todos os dias, por esse tempo também, mas vamos juntos orar agora. Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez colocamos a vida desse pastor querido e amado, o pastor Charles, no teu altar, meu Deus, para dizer, Senhor, para tu usares a vida dele. Ele está aqui porque te ama, meu Deus, e nós estamos aqui para ouvir a tua voz por intermédio da vida dele. Muito obrigado, meu Deus, pela disponibilidade do teu filho, meu Deus. Ele está aqui por ti e para ti, e nós queremos declarar que ele tem toda a liberdade neste lugar, toda a autoridade que o Senhor tem dado a nós depositamos sobre a vida dele neste momento, para que ele seja usado pelo teu Santo Espírito e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos e o abençoamos. Amém. Fique à vontade, pastor Charles. Pode se sentar. Paz, igreja. Amém. Boa noite. Glórias a Deus por estar mais uma vez com vocês, adorando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Depois de dias difíceis, né? O pastor Vilela falando a respeito de cobertura, né? No período do Covid, tive a visita do pastor Eduardo, pastor Braz, lá em casa, ele ligando, entrando em contato. E graças a Deus, é nessa hora que a gente vê realmente que nós somos cobertos, que nós somos cuidados, né? Entrar num ambiente, né, de enfermidade nesse tempo, tem que ter muita fé, tem que ter muita coragem. E graças a Deus, justamente na semana que eles foram lá, que começou a haver a melhora. Chegou um certo momento ali que eu achei que eu ia ficar no hospital. O irmão Maicon, que está ali no fundo, praticamente uma vez ou duas vezes por semana me levava no médico, corpo fraco. Mas é nessa hora que a gente sente realmente o cuidado de Deus. E Deus cuida de nós, muitas vezes, através de pessoas. E nós não podemos abrir mão disso. Aí a gente entende a importância da igreja, nós entendemos a importância de estar debaixo de uma direção, debaixo de uma unção. Amém? Por mais que, às vezes, a gente não aparece muito aqui devido às correrias, mas esses dias mesmo precisei de um direcionamento em cima de uma decisão, entrei em contato com o pastor Vilela, ele deu a direção certa, e graças a Deus, da forma que ele direcionou, eu conversei, resolvi uma situação e está resolvido. Graças a Deus, está resolvido. Não saia da cobertura, irmãos. Quando você olhar para um homem, perceber que esse homem é de Deus, tem compromisso com Deus, você pode estar debaixo dessa unção, dessa direção. E, consequentemente, o Maicon tem o costume de falar uma coisa assim, pastor, quando a gente honra a unção que a gente está debaixo, a gente prospera. E realmente é isso. Nós temos prosperado, vira e mexe. Eu e minha esposa, a gente sempre fala, né, que a gente vê o que Deus tem feito ali na nossa igreja, no nosso bairro, na vida das pessoas, a gente fala, né, como a gente tem aprendido, como a gente aprendeu com eles, e graças a Deus as coisas estão fluindo. Amém? Então não deixa de aprender, irmãos. Você nunca é sábio o suficiente que você não precisa estar debaixo de uma sabedoria maior. Amém? Sempre tem alguém que conhece mais do que você, sempre tem alguém que conhece, tem mais experiência, viveu muito mais do que você, então vale a pena você buscar direcionamento. Amém? Glórias a Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em João capítulo 2. O Senhor tem ministrado nesses últimos meses no meu coração acerca dos milagres que nós vimos na Bíblia acontecendo dentro dos lares, dentro das casas. Inclusive, eu comecei a escrever algumas ministrações, tenho passado para os líderes das igrejas e, nesse mês, nós começamos a abrir um propósito dentro das casas, dentro das famílias, chamada Minha Casa, um Lugar de Milagre. E nós temos ouvido alguns testemunhos de milagres. Irmãos, nós temos que estar atentos ao tempo de Deus. A palavra de Deus fala que há tempo determinado para todas as coisas. Houve um tempo onde nós precisamos ficar isolados, e nós ficamos, obedecemos, acatamos, né? Seguimos todas as normas de segurança que foi direcionado. Em alguns momentos, a igreja foi necessário fechar, ser transmitido apenas o culto online. E nós temos que estar atento a cada tempo que o Senhor nos proporciona.
E eu creio que nós também temos que estar atento ao tempo que o Senhor deseja trazer sinais, milagres. Assim como o cego Bartimeu, se ele não estivesse atento, irmãos, ele perderia Jesus. Ele estava atento, ele não enxergava, ele não via nada que estava à volta dele, mas ele estava atento, porque a qualquer momento Jesus iria passar exatamente aonde ele estava. Nós sabemos que existem momentos de dores, momentos de lutas, que nós precisamos passar, e é necessário passar. E o Senhor sempre ministra no meu coração que os tempos difíceis nos impulsiona para ir para lugares que nós não teríamos coragem de ir se nós não passássemos por luta. Então é necessário momentos difíceis, porque os momentos difíceis forja pessoas de fé. Momentos difíceis forja pessoas corajosas. É no momento de fé, é no momento de luta, no momento de angústia, no momento de guerra, no momento de perseguição, no momento de enfermidade, que nós percebemos aonde nós estamos fundamentados, aonde nós estamos firmados. E nós precisamos estar atentos a esse tempo também. Mas nós também não podemos perder, irmãos, a oportunidade de abraçar os tempos dos milagres de Deus. O Senhor também continua fazendo milagres. A palavra de Deus diz no capítulo 13 de Hebreus, versículo 8, todos conhecem, versículo fácil para você decorar, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é imutável. O mesmo Jesus que iniciou esse milagre que nós vamos ver aqui nas bodas de Caná da Galileia, se eu não me engano, acho que 2 meses atrás, eu acho que cheguei a ver o pastor Vilela ministrando essa palavra, acho que no Move, se eu não me engano, né, a festa não acabou, alguma coisa assim, né, dizendo que a festa não acabou. E eu creio que realmente, irmãos, a festa não acaba. Muitas vezes ela pode ser interrompida durante alguns minutos, durante alguns segundos, durante algum tempo, mas isso não significa que a festa acabou. Existem momentos de tensão, como a falta de um vinho, principalmente em uma festa judaica, onde eles priorizavam muito mais o vinho do que a própria comida. Mas quando Jesus está no lugar, irmãos, quando Jesus está em um ambiente, quando Jesus está em um local que ele foi convidado, onde ele está honrado, pode ter certeza que a festa jamais vai acabar. E o Senhor, ele aproveita os ambientes de caos, os ambientes difíceis, os momentos de tensões, para mostrar realmente o que ele é capaz de fazer, o que ele pode fazer. E é exatamente isso a fé, irmãos. A fé é você acreditar naquilo que Deus tem capacidade de fazer. E nós cremos que ele pode fazer tudo. O Senhor, ele pode fazer tudo. Por isso que Jairo foi até Jesus e atraiu Jesus para dentro da casa dele, porque quando Jesus entrou dentro da casa dele, a vida chegou. E nós precisamos, irmãos, começar a viver esse tempo sobrenatural dentro da nossa casa. Você não precisa ser tomado pelo Espírito Santo apenas em um culto como esse. Você e a sua família pode começar a ser cheios dentro da tua casa e vir para a igreja já completamente tomado pela glória de Deus. E quando você entrar aqui, você está fazendo nada mais e nada menos do que trazer um culto para prestar ao nosso Deus. Nós temos o costume de dizer, Senhor, eu estou indo para a tua casa te adorar. Nós temos que mudar a frase, Senhor, eu estou indo para a tua casa adorando. Eu já vou chegar naquele ambiente adorando. Senhor, eu vou lá para buscar um milagre. Não, eu estou indo porque eu sou um instrumento de milagre. Porque a minha casa é um lugar de milagre. Eu e a minha família podemos experimentar milagres sobrenaturais dentro da minha casa. Eu posso experimentar o mover do Espírito Santo com os meus filhos. E quando nós entramos na igreja, o que vai juntar é apenas tochas acesas. Que quando um encostar no outro, a fogueira vai lá em cima, diante do trono da graça de Deus. Muitas vezes nós lemos a Bíblia em casa, mas nós temos costume de ler de uma forma individual.
E nós esquecemos que nós podemos reunir a nossa família, os nossos filhos, para fazer uma leitura junto. Porque o milagre é nada mais, nada menos do que uma fé que nós temos sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Aqui no capítulo 2 de João, versículo 1, diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estando ali posto 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas, disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu gostaria que você também se atentasse nessa parte. E os seus discípulos creram nele. A partir desse momento, a fé dos discípulos de Jesus foi ativada. Porque é assim que o Senhor faz, irmãos. Muitas vezes, para nós começarmos a crescer na fé, o Senhor marca as nossas vidas com sinais. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, quando vocês olham para trás, vocês lembram o que marcou o seu início da fé. O que marcou o início da sua fé. Com milagres, com sinais, com provisões. Não é verdade? Pode perceber que milagres acontecem muito mais na vida de um novo convertido do que aqueles, muitas vezes, que já está na metade da caminhada da fé. Sabe por quê? Porque aquele que vem para Cristo, ele abraça exatamente tudo aquilo que o Senhor manda nós abraçarmos. Assim como Maria olhou para os convidados, olhou para os organizadores da festa e falou: Fazei tudo aquilo que ele vos disser. Isso é fé. Fé é obediência a tudo aquilo que o Senhor nos direciona a fazer. Isso é fé. O pastor Vilela acabou de falar exatamente isso. Não adianta você falar que você tem fé se você não manifesta através de obras. Nós sabemos que obras não salvam, porque a obra que nos salva é aquela que foi feita há 2000 anos atrás. Mas a vida de uma pessoa salva é marcada por obras. Não tem como você dizer que você é salvo se a tua salvação não é manifesta através de obras que você faz, através de fé que vai além de palavras. Há um tempo atrás eu ministrei uma palavra que dizia muito mais do que palavras. A palavra de Deus fala: não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Você pode dizer muito bem: eu creio que Jesus pode fazer, mas você não é capaz de ter fé para preparar o ambiente para que as coisas que o Senhor quer fazer realmente aconteçam nas nossas vidas. Nós precisamos entender o seguinte, irmãos, que o Senhor é o causador, é o provocador do milagre. Ele é a fonte do milagre, mas você é aquele que prepara o ambiente para o milagre. É você que prepara as vasilhas para que o azeite se multiplique. É você que prepara os potes, os vasos, para que as águas sejam transformadas em vinho. A parte do Senhor é transformar, e a parte humana é sua. Existem pessoas esperando que Deus faça a sua parte. Não, irmãos. Existem muitos milagres que nós deixamos de desfrutar porque nós não estamos fazendo a nossa parte. E nós precisamos fazer a nossa parte. Mulher, você precisa encher vasilhas de água para que o Senhor transforme o teu casamento da água para o vinho. Homens, é necessário você preparar um ambiente para que o seu filho comece a experimentar algo que ele nunca teve a oportunidade de experimentar antes da parte de Deus. O seu filho, mesmo com 7 anos, mesmo com 8 anos, ele pode ser visitado pela presença do Espírito Santo. Esses dias,
eu levantei bem cedo e eu encontrei o meu filho Samuel, tem 13 anos de idade. Nós temos feito, desde o ano passado, nós colocamos um propósito na igreja de fazermos a leitura da Bíblia. O ano passado nós lemos o Novo Testamento e esse ano nós estamos lendo o Velho Testamento. Amém? Por mais que fale é velho, mas é atual. Amém? A palavra de Deus se renova a cada manhã. E esses dias eu levantei e eu encontrei o meu filho na sala, umas 5 e pouco da manhã, ali com a Bíblia aberta, chorando, cheio ali da presença de Deus. Isso mexeu muito no meu coração. Porque eu olhei para alguns dias anterior e falei, meu Deus, esse ambiente foi preparado por mim e pela minha esposa. Isso está acontecendo aqui dentro da nossa casa, porque nós estamos ensinando o nosso filho a preparar um ambiente para o milagre, um ambiente para que a manifestação de Deus realmente seja evidente dentro da nossa casa. Eu sempre tenho o costume de dizer, irmãos, que o nosso culto é o reflexo daquilo que nós vivemos dentro da nossa casa. O que você é aqui dentro é nada mais e nada menos o reflexo do que você é muitas vezes dentro da tua casa. Nossa, eu chego dentro da igreja e muitas vezes eu não sinto a presença de Deus. Sabe por quê? Porque você tem que começar a sentir a presença de Deus dentro da tua casa. O Espírito Santo de Deus tem que te despertar nas madrugadas para você bater um lero com Ele ali, e você se levantar e conversar com Ele, bater um papo com Ele a noite toda, ou 1 hora, ou 10 minutos, como eu falo, o pessoal da igreja. Muitas vezes não é o tempo, mas é a intensidade. Não é o tempo, mas é a intensidade que você muitas vezes se coloca na presença de Deus. Irmãos, e a presença de Deus ela é irresistível, tanto para um coração quebrantado, quanto para um ambiente de caos. Quando a presença de Deus chega, nada de ruim permanece. Como a palavra de Deus diz em Jó, até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza se converte diante daquele que tem alegria para derramar. A nossa tristeza é transformada em alegria quando o Senhor Jesus está no ambiente. Mesmo se faltar o vinho, Ele é capaz de trazer alegria novamente. Ele é capaz de trazer esperança novamente. Ele é capaz de fazer os convidados dançarem novamente. Ele é capaz de fazer o casal dançar novamente, voltar a dançar, pular novamente na festa. Sabe por quê? Nosso Deus não permite que a nossa festa termine. E esse vinho você pode carregar em qualquer ambiente que você estiver. Esse vinho ele começa sendo transformado dentro da tua casa. E quem estiver na tua casa, quando sair, vai sair alegre, cheio da presença de Deus. E a palavra de Deus fala aqui que aqui o Senhor principiou. Ele não acabou. Ele principiou o seu ministério de milagre. Foi ali que Jesus começou a manifestar os milagres. Se eu pudesse colocar um tema para essa mensagem, eu colocaria assim: é apenas o começo. É apenas o começo daquilo que Deus pode fazer. Você lembra quando o Senhor te marcou no primeiro culto que você entrou neste lugar? Você lembra como o Senhor te marcou no seu batismo? Você lembra como o Senhor te marcou naquele encontro com Deus, que você foi liberto, que você foi restaurado? Você precisa crer que aquilo foi apenas o começo daquilo que o Senhor ainda vai fazer na tua vida. Você está desfrutando um momento de alegria no teu casamento, mas é apenas o início do transbordamento da alegria na tua casa. Eu experimentei a cura de um problema físico que eu tinha. É apenas o começo, porque essa cura vai se estender em outros corpos que estão enfermos. O Senhor não te cura para você sair gritando apenas que você foi curado. O Senhor te cura para você sair gritando, dizendo: o Senhor pode te curar também. O Senhor pode te restaurar também. O Senhor pode te transformar também. E eu creio em milagres. Você crê em milagres? Eu creio no milagre do Senhor. Sabemos que é milagre, ele é inexplicável. Ontem mesmo eu estava numa casa com a minha esposa e nós fizemos uma oração e tinha uma moça lá que estava com desejo de entrar num local que está
terminando de construir ali próximo da casa dela, e ela pegou e falou, aqui ficaria mais perto para a gente poder, por causa dos nossos filhos, meu marido trabalha um pouco mais distante, ficaria tudo em casa. E eu e minha esposa ontem oramos por ela, e o marido dela hoje mandou um áudio, pastor, é inexplicável. Como você falou ontem, que milagre não se explica. É inexplicável. Porque hoje ela já teve um sinal. A empresa a chamou para fazer a entrevista segunda-feira. A empresa que nós oramos para que ela fosse chamada. E eu tenho certeza, irmãos, que ela vai trabalhar nesse lugar. Sabe por quê? Porque eu tenho pedido para Deus, Senhor, marca as pessoas com sinais, para que elas entendam o quanto vale a pena estar na tua presença, o quanto o Senhor é vivo, o quanto vale a pena orar, o quanto vale a pena estar na tua presença. Irmãos, uma família que está na presença de Deus, o caos não permanece. A enfermidade não permanece. A falta não permanece. Sabe por quê? Porque Jesus está ali. Jesus está exatamente naquele lugar, está exatamente naquele ambiente. Hoje eu estava meditando um pouco naquele versículo que fala, não apagueis o Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo é o vinho que Jesus derramou quando ele voltou para a eternidade junto ao Pai. E ele deixou o Espírito Santo para continuar um ambiente de alegria dentro do nosso coração. Eu creio que o Espírito Santo, uma das coisas que ele deseja trazer para nós é a alegria. Amém? Ele deseja trazer alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, alegria. E eu creio que o Espírito Santo de Deus veio para nos trazer alegria. E hoje eu estava meditando naquela palavra que fala, não apagueis o Espírito Santo. Existem pessoas que têm o costume de dizer assim, nossa, o Espírito, né? O pastor acabou de falar de Sansão. No Antigo Testamento, quando Sansão saiu ali da presença de Deus, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Meu irmão, a Bíblia fala que Jesus disse para os discípulos, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E de que forma que Ele estará conosco todos os dias? Através do seu Espírito. Através da presença do Espírito Santo de Deus, o Senhor está conosco todos os dias. E eu creio que o Espírito Santo, quando Ele veio para fazer morada dentro do homem, Ele não veio para brincar. Ah, hoje eu quero estar dentro de você, hoje eu não quero. Hoje eu estou dentro, hoje eu não estou. Eu creio que o Espírito Santo está dentro de cada um de você. Amém? Mas a palavra de Deus fala que Paulo olhou para Timóteo e falou assim, ó, desperta o dom que há em ti. Talvez o Espírito Santo esteja dentro de você, mas esteja apagado. A unção e o avivamento, irmãos, não vem de fora, é de dentro para fora. Se o vinho está dentro de você, o avivamento está dentro de você. Se o Espírito Santo mora dentro de você, o avivamento está dentro de você. Se o Espírito Santo está dentro de você, a paz que excede todo entendimento está dentro de você. Se o Espírito Santo está dentro de você, a cura para as suas emoções está dentro de você. Se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, irmãos, tudo o que você necessita para vencer está dentro de você. Então creia nisso e desperta aquele que está dentro de você. Você é o barquinho que de vez em quando fica agitado, e quando fica agitado, olha para o lado, vê Jesus ali na ponta dormindo, desperta Ele dentro de você, e viva uma vida de coragem, crendo que por mais tempestade que você enfrentou, por mais falta que você esteja passando, ainda há esperança para você. E com certeza que se Jesus falou para você assim, ó, passemos para o outro lado, você vai passar para o outro lado. Em nome de Jesus. Amém? Nós passaremos para o outro lado, porque Jesus está no barco, Jesus está dentro da nossa casa, e eu creio que o milagre de Deus vai começar dentro da nossa casa. E eu tenho certeza que nós vamos começar a ir para dentro dos lares testemunhando aquilo que Jesus está fazendo. E nós vamos olhar para as pessoas e vamos dizer, Jesus prometeu para mim que é só o começo. Coisas maiores você vai ver se manifestando na minha vida e na sua vida também, se você crer. Porque como foi falado aqui agora há alguns minutos, se tu creres, você vai ver a glória de Deus. Ou seja, quando nós cremos,
nós somos capazes de ver a ressurreição acontecendo. A restauração de uma vida acontecendo. Talvez áreas da sua vida teve o momento de festa, o momento de celebração um pouco interrompido. Já observou que quando nós começamos a colocar a mão no arado, nós começamos com uma alegria? Já observou a alegria que nós começamos? Será que essa alegria ainda permanece no nosso coração? Será que nós ainda temos seguido aquele mandamento que Jesus deixou para os discípulos, permanecei no meu amor? Será que nós temos dado ouvido naquela passagem de Coríntios, capítulo 15, que Paulo olha para a igreja de Coríntios e diz assim, ó, sejam firmes e constantes. Será que nós estamos sendo firmes e constantes? Ou será que nós estamos permitindo que durante o trajeto da nossa vida, só porque a festa foi interrompida durante algum momento, nós deixamos de acreditar que ainda o melhor está por vir? Que ainda o vinho melhor ainda será no final? E que a nossa festa vai terminar bem. Sabe por quê? Porque a nossa festa não vai terminar aqui. Quando o vinho acabar aqui, é porque nós estamos diante daquele que é a fonte do vinho lá. Será que nós estamos tendo essa convicção e essa certeza no coração? Que é apenas o começo, irmãos. É apenas o começo. Você precisa sair desse momento, inesquecível, que eu creio que vocês vão viver, em nome de Jesus. Eu creio, saindo disposto a fazer um ambiente, em qualquer lugar que você estiver, que se torne momentos inesquecíveis. Sair de lá fazendo com que o seu casamento seja inesquecível, hoje, amanhã, depois de amanhã, fazendo com que o seu chamado se torne algo inesquecível todos os dias. Todos os dias, sabe por quê, irmãos? Porque uma pessoa que está em Cristo, ela não tem uma vida comum. Todo dia na vida daquele que está em Cristo é uma vida sobrenatural. É uma vida sobrenatural. Todo dia a pessoa, ela ouve a voz de Deus. Todo dia ela sente a presença de Deus. Todo dia ela recebe um direcionamento da parte de Deus. Sabe por quê? Porque ela está em Cristo, ela está conectada com a videira. E quando um coração está conectado com a videira, os frutos são gerados continuamente. Amém? E não são frutos ruins, são frutos bons. Porque a videira é para trazer vinho novo. Amém? E que você seja um odre novo, para que você receba o novo de Deus. Amém? Um novo pensamento em Cristo Jesus, não aquele pensamento velho que te paralisava, que te fez parar, talvez, em alguns propósitos que o Senhor tinha colocado no teu coração, de algumas incumbências que foi delegado para você neste lugar, que foi direcionado para você fazer neste lugar. Você precisa entender que, às vezes, você iniciou bem, de uma forma festiva, mas durante algumas adversidades, a festa foi interrompida dentro de você. Mas, irmãos, coisas maiores o Senhor ainda fará em você e através de você. O Senhor tinha apenas começado o que ainda Ele iria fazer na vida das outras pessoas e também na vida dos discípulos e através da vida dos discípulos. Os discípulos, depois de tomar o vinho novo, eles comeram um pão da multiplicação. Depois de comer o pão da multiplicação, eles experimentaram o peixe. Depois do peixe, eles se depararam com Jesus na frente de uma tumba e ouviu a voz de Jesus dizendo assim, Lázaro, sai para fora. Ou seja, eles não ficaram apenas no primeiro milagre, realmente eles começaram a crer e viveu uma vida de milagre constantes na vida dele. Chega um certo momento que Jesus comissiona alguns discípulos e eles estavam ali no meio. Em outras palavras, Jesus olha para eles e fala assim, agora vocês não vão me ver apenas fazendo. Agora vocês vão me ver fazendo através de você. Agora as mãos que serão tocadas sobre os enfermos serão as suas mãos. Agora a voz que sairá para repreender os demônios serão a sua voz. E conforme vocês forem lançando a voz, eu vou colocar força e autoridade sobre a sua voz. Mas você será o veículo dos milagres de Deus.
Você será o milagre, você será o instrumento do milagre que o Senhor fará em nome de Jesus, na sua casa e em outros lares, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos chegar, irmãos, dentro dos lares fortalecidos. De que forma? Com a nossa casa fortalecida. Eu não sei como vocês têm olhado o cenário mundial. Eu olho o cenário mundial não colocando minha fé em um homem específico, mas colocando naquele que sempre usou a igreja para ser a diferença na sociedade, nos bairros, na cidade. Pastor, você não é cidadão, eu sou cidadão. Mas você não vai ver eu batendo boca por causa de político. Eu exerço a minha posição de cidadão brasileiro votando. E depois, quando eu guardo o meu título de eleitor, eu vou me posicionar como cidadão do reino. Sabe por quê, irmãos? Uma igreja pode mudar uma rua. Sabia disso? Quantas pessoas, às vezes, que não são nem dessa igreja ainda, que começaram a progredir depois que essa igreja ficou nessa rua? Quantas coisas que foram atraídas de melhoria para essa rua, para as imediações, depois que a igreja foi estabelecida neste lugar? Nós mudamos de salão, mas antes de nós mudarmos, aquele penúltimo salão que nós estávamos, a rua foi toda recapeada, foi colocada uma lombada na frente da nossa igreja. Sabe por quê, irmãos? É isso que a igreja tem que atrair. A igreja tem que atrair melhoria. A igreja é aquela que, se ela usar a autoridade que ela tem, ela pode mudar qualquer ambiente que ela se encontra, irmãos. Qualquer ambiente que ela se encontra. Nós temos que sair daqui dispostos a levar vinho novo em todos os lugares que nós pisarmos as plantas dos nossos pés. Amém? O Vila União vai ser um lugar inesquecível para quem pisar nele. Eu creio nisso. A sua casa vai se tornar um ambiente inesquecível quando as pessoas entrarem. Amém? E esse lugar, quando as pessoas entrarem, elas vão falar, meu Deus, só de entrar, já estou sentindo algo diferente. Se entrar alguém possesso, irmãos, a libertação vai começar na porta. Os irmãos podem se preparar em nome de Jesus, que vocês vão ter que agarrar um monte de pessoas possessas aí, com a autoridade do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque aonde há unção, o diabo não resiste. Amém? Pessoas que vão entrar cabisbaixo e vai falar, meu Deus, que alegria que eu estou sentindo nesse ambiente. Eu sei que muitos aqui já sentem isso. Mas existem pessoas que precisam voltar a sentir isso novamente. Amém? Voltar a sentir essa alegria. Meu Deus, não sei o que está acontecendo, não estou sentindo mais alegria de ir para o culto. Eu estou indo empurrado. Eu estou indo arrastado. Estou sem força. Gente, eu tenho esses meses que passou. Pastora Adria, você foi uma referência. Uma referência. Sabe? Uma pessoa que não deixou o vinho acabar, não. O vinho tentou esgotar, né? Mas o Senhor foi lá e trouxe coisas novas. É isso, irmãos. É isso que o Senhor tem para um ambiente onde permite que Jesus reine. Que não entre, sabe, pode até em alguns momentos ficar aflito, angustiado, mas fala, Senhor, eu sei que quem vai trazer o vinho novo, quem vai trazer o renovo é o Senhor. Eu sei que se eu esperar no Senhor, as minhas forças se renovarão como águia. E eu vou voltar a correr e não me cansar. Sabe por quê? Porque é o Senhor que trará renovo. É o Senhor que traz paz em um ambiente de guerra. E mais uma vez eu vou falar, como haver multiplicação se a sua casa está cheia? Ah, Senhor, eu quero multiplicação. Às vezes é necessário ter faltas. Ah, Senhor, eu quero ver milagres, eu quero ver libertação. Você vai ter que se deparar com pessoas possessas. Senhor, eu quero ver cura. É necessário se deparar com pessoas enfermas. Né, Giovanni? Né, pastor Andiário? O primeiro milagre começa com a gente. Mais história para contar. E para dizer, Senhor, o Senhor pode curar. Olhar para as pessoas e dizer assim, ó, o Senhor pode curar porque eu fui curado. O Senhor pode tirar uma pessoa do vale da sombra da morte porque o Senhor me tirou. Está lá o irmão Julião também. Ficou dias internado, o irmão José lá no nosso culto lá. Ficou entubado esses dias.
Eu que levei ele, eu ainda estava me recuperando do Covid, eu levei ele para internar, com o peito ainda cansado. E eu fui levá-lo, e quando nós levamos ele para a Americana, que ele precisou ser transferido, eu fui conversar com o médico pegou e falou assim, olha, ele pode não passar dessa noite. O homem está lá, bonitão, servindo a Deus. E assim como eu, recuperou todos os quilos perdidos. Eu perdi quase 8 quilos. E o Senhor restituiu os anos que o cortador, o migrador e o destruidor roubou. Cheguei ali, alguns irmãos, nossa, pastor, como você engordou, né? Você foi uma delas. Mas a palavra já começou lá fora. Pastor. Sabe por quê, irmãos? Estou falando que isso daqui é saúde, não, mas aqui é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Porque a forma que eu fiquei, irmãos, e o que o Senhor fez na minha vida, algumas semanas de milagre, trazendo fortalecimento para o meu corpo, meu Deus do céu, só Ele mesmo para fazer isso. Você chegar no médico, o médico pegar e falar assim, o médico falou que não tinha nada no seu raio-x, aqui, está marcando aqui, Como é que fala? 50% de vidro fosco. Ou seja, o Covid tinha tomado 50%. E chegava no médico, eles falavam que não tinha nada. O irmão José, depois subiu para 70%, mas ele foi internado com 50%. E eu com 50% fui curado em casa. Para a glória de Deus. Porque Deus é um Deus de milagre. Amém? Ele é um Deus de milagre. E durante o período que eu fiquei deitado ali, eu tenho certeza que as pessoas que passaram por isso, pode falar, são dias ali que ou você usa para se desesperar, ou para permitir que o Senhor ministre no teu coração. Não tinha força para ler Bíblia. Eu pegava um salmo, que tinha 3 versículos no máximo, porque eu não aguentava ler mais do que isso. Pegava um salmo 120 e poucos, 130 e poucos, que tinha 2 ou 3 versículos, só para me fortalecer. E o resto, o Espírito Santo ia ministrando no meu coração. Ou seja, mesmo deitado, mesmo sem força, você já pode ir preparando o ambiente de milagre na sua vida. Amém, gente? É só o começo daquilo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? É só o começo. Eu creio nisso. Porque o nosso Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Capítulo 3 de Malaquias, versículo 6 fala, porque eu, o Senhor, não muda. Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. E Ele continua desejando fazer sinais na vida dos seus filhos. Ele continua desejando trazer sinais na vida dos seus filhos. Irmãos, é lógico que eu gosto de impor as mãos sobre as pessoas e ver as pessoas testemunhando aquilo que o Senhor está fazendo. Mas muitas vezes o Senhor vai começar o milagre conosco. Comigo e com você. Homem, verdadeiramente, começa a preparar um ambiente de milagre na tua casa lá. Ao invés de chegar em casa hoje e apertar o controle, senta com a tua família depois da janta, come pouco, porque depois das 8 o metabolismo, acaba não dando a digestão certa, então come menos. Mas chega na tua casa depois de uma refeição, senta com a sua família, abre a Bíblia. Mostra para os seus filhos os milagres de Jesus. Mostra para os seus filhos o que Jesus pode fazer. Às vezes você chega no teu filho fala, pai, eu gostaria que você me desse isso de presente. Começa a falar, para de falar assim, filho, pai não tem dinheiro, pai não tem condições. Faz o seu filho gerar um ambiente de milagre, fala para o seu filho orar. Filho, ora, hoje o pai não tem, mas se nós orarmos, nós cremos que Jesus ele pode nos dar. Faz o seu filho orar. E quando ele orar, irmão, se tem um coração sincero, é o coração da criança. As coisas acontecem. Eu gosto muito de ouvir, o meu filho Davi completou 18 anos, gente. 18 anos, eu liberei ele, está namorando.
Ele não via a hora de chegar aos 18 anos. Só faltou ele ficar até meia-noite me esperando para falar, pai, completei os 18 anos. Segurei até os 18 anos, começou a namorar. Eu acho interessante, eu tenho o Davi de 18, tenho o Samuca que vai fazer 14, e o Rafinha, que está ali no fundo, 1 ano e 2 meses, completando hoje. 1 ano e 2 meses. E o irmão Avelino está de olho lá. Não põe a netinha perto, não. E quantas coisas, irmãos, que eu e minha esposa, nós vivemos dentro de casa. Que eles falam, nossa, pai, como Deus provê mesmo, né? Como Deus faz mesmo, né? Pai, olha, eu acho muito interessante quando vocês precisam alcançar alguma coisa e vocês vão lá e oram, daqui a pouco Deus vai lá e faz. É interessante isso, né? Irmãos, nós precisamos fazer os nossos filhos enxergarem isso. Nós precisamos levar os nossos filhos a viverem isso. Vocês entenderam? Aquela mulher, quando há a multiplicação do azeite, se eu não me engano, no capítulo 4 de 2 Reis, onde o azeite é multiplicado, quem ajudou aquela mulher a buscar as vasilhas na vizinhança foi os filhos. Ela fez os filhos participarem daquele momento. Imagina como aqueles garotos ficaram maravilhados, olhando aquelas vasilhas enchendo, e só parou porque não tinha mais espaço, porque enquanto nós estamos dando espaço para o milagre vai se multiplicando e vai acontecendo, vai fazendo. Somos nós que limitamos, somos nós que colocamos limite, porque se nós formos preparando os recipientes, o Senhor vai fazendo, e não para, porque Ele é uma fonte inesgotável. Enquanto Ele encontrar espaço, Ele vai fazer. Então dê espaço para Deus. Tem um jargão pentecostal, esse dia um rapaz mandou mensagem, ele é de uma igreja pentecostal, e falou, ô pastor, eu vou lá para a igreja hoje, vou dar lugar na terra. Ou seja, vou dar espaço para Deus. É o jargão, tem a gíria do povo mais pentecostal, né? Ou seja, enquanto nós estivermos dando espaço, enquanto nós estivermos dando lugar para Deus, Ele vai fazendo. Sabe por que Abraão se tornou o pai da multidão? Porque ele deu lugar para Deus. Sabe por que Moisés experimentou milagres sobrenatural junto com o povo de Israel? Porque ele deu espaço para Deus. Sabe por que você vê Jesus fazendo milagres? Vamos esquecer o milagre de dentro da multidão no momento, e vamos lembrar dos milagres na casa de Zaqueu, trazendo salvação, vamos lembrar na casa ali de Lázaro, vamos lembrar ali na casa de Jairo, vamos lembrar na casa da viúva de Sarepta. Sabe por quê? Porque essas pessoas deram espaço para Deus. Enquanto nós dermos espaço para Deus, Ele vai agir. Amém? Porque Deus se manifesta conforme a nossa fé. Se a sua fé é uma fé que crê no mais de Deus, sabe o que você vai fazer? Você vai dar mais espaço para Ele. Vocês entenderam isso? Ah, pastor, mas a Bíblia fala, né? Se tiver uma fé do tamanho de mostarda, eu vou dizer para o monte, do tamanho de mostarda. Agora imagina se você plantar ela e ela se transformar na maior das hortaliças. Você já experimentou? Pegar a sementinha que você guardou e plantar e regar para você ver o tamanho que ela fica? Se só a semente transporta montanhas, imagina uma grande hortaliça. Regue a sua fé. Regue a sua fé. Quanto mais milagre nós vamos vivendo, quanto mais experiências nós vamos vivendo, a nossa fé vai ampliando. Permita, irmãos, permita espaço no teu coração, espaço para a tua vida, para que a tua fé aumente. Porque quanto mais fé, irmãos, pode ter certeza, mais manifestações da parte de Deus vai acontecer. Amém? Quem é discípulo de Jesus? Já tomou vinho novo? Agora experimenta o peixe e os pães. Já experimentou os peixes e pães? Agora vai libertar. Vai curar também. Vai ver prisões se abrindo, como aconteceu em Atos. Anjos vindo resgatar. Irmãos, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus ainda pode dar visões, pode dar sinais. Irmãos, eu creio que a profecia de Joel não é apenas para Atos 2, não. Eu creio que ela se estende.
Eu creio que o que aconteceu em Atos continua jorrando em nós, e nós precisamos estar atentos, para que esses sinais fiquem mais evidentes, porque eles estão acontecendo. Eu gosto muito da frase, eu esqueci o nome da missionária, já é falecida, ela tem uma frase que fala assim: Senhor, não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. O Senhor está fazendo grandes coisas nessa terra, irmãos, e nós precisamos estar com os nossos olhos abertos para enxergar o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. Quando você se deparar com um ambiente de dificuldade na tua casa, não fica lamentando, não. Olha para a situação e começa a ser um provocador de milagre. Jorra ali, seja um instrumento para jorrar fé no coração das pessoas que estão à sua volta. Pega na mão da tua família e ore. Irmãos, eu lembro que no início do meu casamento, nós tínhamos muita dificuldade até com alimentos. Até com alimentos. Eu acredito que algumas pessoas aí durante essa pandemia talvez passou situações difíceis, até com alimentos. E eu lembro que no início não tinha condições, malemar para pagar o aluguel. E eu lembro, irmãos, que na hora que a gente olhava para dentro do armário e não enxergava nada, sabe o que a gente fazia? A gente se fechava no quarto e orava. Irmãos, quantas vezes que chegava, não era cesta básica, era compra de carrinho fechado para a gente, depois da oração. Mas sabe qual é o nosso problema? Que quando nós começamos a ter uma certa estabilidade, condições de ir comprar, nós esquecemos de orar por milagres. Talvez você saiu daquele nível, mas o Senhor Ele deseja colocar vocês em outros níveis de milagre. Vocês entenderam isso? Em outros níveis de milagre. Lembre-se, irmãos, a manifestação do Espírito Santo em Atos acontecia dentro de casas, acontecia dentro de lares. Um paralítico foi curado sendo colocado dentro de uma casa, onde Jesus estava. Porque não pode ir pessoas paralíticas na sua casa e você impor as mãos e orar. Eu lembro uma vez em casa, tarde da noite, bateram na minha porta, pedindo para eu ir numa casa orar. O rapaz estava quase subindo de costa no guarda-roupa, possesso, uma legião. Ai, pastor, isso não. O Senhor quer te levar em outros níveis. Um tempo atrás tinha uma menina com febre. Achei interessante, comecei a lembrar dos tempos de Jesus ali. Bateu na minha porta. Eu ouvi falar que você é pastor, né? Falei, sou. Você pode orar pela minha filha? Ela está com febre. Por que a sua casa não pode ser conhecida por um ambiente assim? Eu vou naquela casa porque aquela casa jorra vida. Eu vou bater naquela casa porque aquela casa jorra unção. Irmãos, quantas vezes que eu já saí ali da casa do pastor Vilela com uma mensagem para pregar no domingo no meu coração? Quantas vezes depois de uma conversa com o pastor Braz eu saí com a ministração de domingo também? Sabe por quê? Porque quem é um ambiente de Cristo, jorra Cristo. Vocês entenderam? Os maiores sermões, muitas vezes, que o Senhor coloca no meu coração é depois de conversar com homens de Deus, com mulheres de Deus. Pense nisso. O que está jorrando de você? O que está jorrando da tua casa? O que está jorrando da tua vida? Jesus, ele fez milagre, irmãos, até no Getsêmani. Quando Jesus estava lá num lugar chamado Getsêmani, prensa de azeite, a palavra de Deus diz que Jesus foi prensado ali pelo traidor, por aqueles que estavam tentando prendê-lo. E sabe o que jorrou nele? Perdão. Amigo, viesse me entregar com um beijo, amigo. Você no lugar de Jesus, o que faria? Qual que é a primeira sensação de quando nós somos traídos? Se afastar do traidor. Jesus chamou de amigo. Pedro, o que tinha Pedro? Dentro de Pedro não tinha milagre, tinha agressão. Jesus tinha cura. Colou a orelha.
nos momentos de maior expressão, você vai provar o que tem dentro de você. Se tem um coração cheio de fé para provocar milagres, ou se é um coração que apenas se convenceu que tinha fé em Cristo. Amém, gente? Diga assim, é apenas o começo daquilo que o Senhor ainda fará. É apenas o começo. Amém? É apenas o começo. Milagres. Mesmo em um momento crítico, né? Como a Andiara ali gerando. Só quem é de Deus, irmãos, nos momentos mais difíceis continua gerando. Só quem tem a presença de Deus, nos momentos de maiores adversidade, continua gerando. Gerando vida, amém? E vida com abundância, porque foi para isso que o nosso Jesus, Ele veio para trazer vida e vida com abundância. A sua vida será o reflexo do ambiente que você prepara. Quer viver um novo tempo na tua casa? Começa a fazer coisas novas dentro da tua casa. Começa a fazer momentos novos dentro da tua casa, porque o Senhor ama coisas novas para trazer o novo em nome de Jesus. Gostaria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Eu gostaria que você pensasse agora na área na tua vida que você precisa de um sinal, precisa de um milagre. Nós sabemos que para nós crermos em Jesus, nós não precisamos ver sinais. Mas eu quero que você entenda que o nosso Deus ama transformar a nossa vida em uma vida de milagre. O Senhor ama transformar um casamento num casamento avivado. O Senhor ama ver um casamento alegre. O Senhor ama um casamento. O Senhor começou o Éden com um casal. O Senhor começou o ministério dele na vida, fazendo milagre na vida de um casal, dentro de uma família. E Jesus tem aperfeiçoado as famílias, porque sabe que a igreja é feita por famílias. Famílias fortes transformam uma igreja numa igreja forte. Porque a igreja é estabelecida por famílias. E nós precisamos lembrar que quando todas as coisas se completarem, para que Jesus volte, a nossa eternidade vai começar com um casamento também. E vai ser lá que nós vamos poder desfrutar de um vinho novo, de uma vida nova, de uma mesa nova e principalmente da presença física do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos poder ver a face dele e nos alegrar todos os dias, bebendo de um vinho novo. Gostaria que você pedisse para que o Senhor fizesse um milagre no teu casamento. Pensa no teu marido, pensa na sua esposa, pensa na tua casa e começa a profetizar: a minha casa será um lugar de milagre, a minha casa será um ambiente de milagre. Eu não vou olhar os momentos difíceis como perda, eu vou olhar os momentos difíceis como o ambiente perfeito para Jesus se manifestar. Porque Jesus sempre se manifestou em ambiente onde as pessoas achavam que estava perdido. Jesus gostava de interromper um cortejo fúnebre, como aconteceu na vida da viúva de Naim. Parou no meio do caminho e interrompeu aquele ambiente de luto. O Senhor vem para interromper os ambientes de dores, de angústias que nós vivemos. O Senhor muitas vezes vem para interromper aquele sentimento de apreensão, de angústia que muitas vezes nós temos quando o momento de festa na nossa casa é interrompido. Quando o ambiente fica estranho, não ache que é o fim. Começa a glorificar a Deus, porque o vinho novo está chegando. Os milagres estão chegando.
Começa a profetizar os milagres de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Seu filho não quer Jesus, profetiza a salvação sobre a vida do teu filho, porque em breve o seu filho estará do teu lado, buscando, adorando, glorificando o nome do Senhor. Seu marido não gosta de te acompanhar, profetiza, em breve ele estará prostrado diante do altar de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai entrar no teu trabalho com uma ótica, uma visão diferente. Você não vai se juntar com os funcionários que ficam lamentando, reclamando, não. Você vai ser daquela parte mínima no teu trabalho, que sempre dá graça, que sempre louva a Deus por cada momento vivido. Sabe por quê? Porque a gratidão, ela atrai milagre. Jesus, antes de multiplicar os peixes e os pães, Ele deu graça. Antes dele ressuscitar Lázaro, Ele deu graça. A gratidão transforma um ambiente de angústia em um ambiente de milagre. Então, se você tem passado momentos difíceis, começa a dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, porque essa é uma grande oportunidade de eu ver o sobrenatural. Porque para que o sobrenatural aconteça é necessário momentos de adversidades. Momentos difíceis são momentos propícios para que os milagres do Senhor aconteçam. E eu me torne mais forte, eu me torno mais renovado. Vamos adorar o nome do Senhor. A igreja fica de pé. Esse é o tempo de curar, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de curar, tempo de sarar as feridas da alma. Se você estiver com a tua família, pega na mão dela e diga assim, ó: Esse é o tempo